Hello galera, bem-vindos guys, bem-vindo people no ano, welcome na sala 26, né? Nossa parte 2, falando sobre os pronomes interrogativos, né? Interrogativo pronouns, são aqueles pronomezinhos que a gente usa para efetuar perguntas, certo? Where are you from? When did you study? Certo? What about you? What about your study? What about your family? What's your name? Então, são pronomes que a gente usa. Who is here? Who is the doctor? Who is the teacher? São pronomes usados aí, utilizados para efetuar perguntas, né? Por isso que é interrogativo pronouns, pronomes interrogativos, que podem ser usados também no meio das frases, conectando as frases, como os pronomes relativos, né? Como que, o qual, de que, quando também, onde, pode ser usado como pronome relativo também. Então, hoje na parte 2 nós vamos observar aqui algumas páginas e vermos como é que faz aí a atividade do livro também, ok? Vamos lá. Introduçãozinha aqui na parte 2 sobre os pronomes interrogativos. Esse conteúdo aqui que eu cobrei foi conteúdo que a gente já passou na parte 1. Hoje nós vamos trabalhar a parte 2, certo? Por exemplo aqui, ó, whose. Whose é um pronome que significa de quem, certo? Whose is the bag, né? De quem é essa bolsa. Então, quando fala whose, está perguntando de quem, ok? O why, geralmente usado depois que você já faz uma pergunta, a pessoa responde, aí você quer uma justificativa, né? Why? Por quê? Então você faz outra pergunta, outro interrogativo com o pronome interrogativo aqui, why, certo? O outro que a gente pode e veremos, né? É o who. Who significa quem, serve para pessoas. Quando ele é pronome interrogativo, ele significa quem. Mas ele pode também significar que quando se tratar de pronome relativo. Isso vai lá para o meio das frases, né? Se refere a outro termo da oração, ele pode se referir como que, só que com o valor de quem, né? Ele se referindo a pessoas, alguém, somebody who studied yesterday, né? Alguém que estudou ontem. Então, para vocês terem uma noção, né? Aqui eles literalmente é como quem mesmo, né? Fazendo perguntas. Geralmente está no começo da pergunta. O one são para pessoas, mas com algo a mais aí, né? Elas tem que ter uma preposiçãozinha aí, certo? Junto dela aí, para ter esse one aqui. Quando tiver, ok? A gente vai perceber que é diferente do who. É para pessoas mais com preposição, e quando ele está aí na situação aí, está na função de objeto direto do verbo, né? Ele não é aí o sujeito principal, mas ele é o objeto direto, né? A função de objeto. Which, pergunta de qual, né? Ou do qual. Geralmente aqui o which, gente, eu vou até explicar hoje a diferença. Ele se diferencia do what, né? Do who, porque ele digamos assim, quando a gente vai fazer uma pergunta para usar ele, a gente usa ele quando a gente já diz, né, algumas coisas, por exemplo, sobre cores. We know cores, nós sabemos as cores, né? Aí a gente faz a pergunta, né? Depois, which color do you like, né? Que tipo, qual a cor, de qual cor você gosta mais? Geralmente esse tipo de pergunta já vem com questão de preferência, né? Ou o que você acha, então, de preferência. Which color do you prefer, né? Qual a cor você, de qual cor, de qual cor você prefere, ou qual cor você prefere. Então, geralmente vai ter esse valor aí de significado, se diferenciando aí dos outros, né? Por exemplo, do what não precisa você dizer, é só você já perguntar direto. What do you want?
Então, what color do you like? É meio estranho esse what color, mas quando você faz what do you want drink, por exemplo, ou what do you wanna eat, o que você quer comer? Aí você não dá a opção, você, né, pode ser que você fale depois, mas no começo você pode usar o what. Mas se você já der a opção we have eggs and fish and meat, aí você tá dando as opções, aí depois você vai fazer a pergunta, assim você usa o which, né? Which meal do you like or do you prefer, né? Qual refeição ou qual alimento você quer? Então tem essa troca aí, né? Essa diferença. E os usos do ever no final, por exemplo, como o how, né? Como how much, né? How old are you? How old are you não, essa aqui é uma expressão, né? How many days, né? Falando de quantos. Geralmente os how ele vai estar como, né? Geralmente ele é comparado com o why, né? Ele querendo uma justificativa. O why pergunta por quê, né? Daquela resposta. Aqui é o why, o how ele pergunta como, né? Como? Você fez alguma coisa e a pessoa respondeu. Aí você, how, né? Como? De que forma? Já é uma pergunta já em cima de outra pergunta. Temos how many, que é quantos ou quantas, para quantitativo. Quantitativos que contáveis, né? Que a gente pode contar. Nós temos também o how much. How much, a gente já deve ter estudado que o how much é usado para substantivos uncountable, certo? Incontáveis. Então é essa a diferença aqui. How many para contáveis, quanto ou quantos, e how much, certo? Para incontáveis, né? Se eu botar aqui o how many, aí se eu botar aqui o how much, galera, eu estou perguntando quanto também, certo? Só que para substantivos, coisas que não se pode contar. Tipo, por exemplo, how much water. Então, quando eu pergunto how much water, né? De quanto, né? How much water do you drink all day, né? Quanto de água você bebe, né? Ou quanto de água você bebe o dia todo. Então, how much é para contábil, dinheiro, certo? A gente já deve ter visto esse tipo de conteúdo, tá certo? Bem, vamos para aqui nossas páginas. Aqui a gente viu, né, a questão do pronomes interrogativos. A gente começou aqui. É o who, quer dizer quem. One é quem também para as pessoas, mas com preposição e geralmente está lá no final da frase, né, como objeto do verbo. Whose quer dizer de quem. Which quer dizer que, né, qual ou do qual, certo? Mas pode ser o que também, ou de que tipo, de que alguma coisa. Depois que a gente fala alguma coisa, né, algum conteúdo, duas ou mais opções a gente pode falar. E aí, teacher? Daí, galera, a gente pode ver aqui, ó, no what, ele já é diferente, certo? O what ele pode ser usado direto, já de cara ele já pode ser usado. O which não, o which ele tem que ter opções para que a gente possa depois usá-lo ele em uma pergunta, ok? Todas as formas compostas com sufixo, a questão do ever, beleza? Nice. Pronto, a gente viu agora na página 75, nós vemos aqui, ó, o who, certo? E o one. São sempre pronomes logo, nunca são seguidos por substantivos, certo? Referem-se a pessoas. Eles se referem a pessoas. Who are you? Quem é você? Certo? O one é usado para quando estiver
na função de objeto direto ou indireto do verbo, certo? Então está como ele estivesse assim na passiva, ok? Como ele estivesse sofrendo ação ou fosse realmente um objeto direto ou indireto do verbo. E o estilo mais formal, e é obrigatório quando vem depois da preposição, certo? Tem uma preposição, depois dele sempre vai ter o one, certo? No caso aqui nós temos aqui, ó, preposição to, ó. To, para quem? Não, para quem did he give his permission? Ou a quem, né? No caso, aqui é para, pode ser a. A quem, né? Ó. Ele deu, did he give his permission? Sua permissão. Então, que nós temos aqui uma preposição, então claramente ele vai ser usado, certo? Mas o who, você vai notar lá, quando fala de pessoa no começo, logo é o who. Mas quando tem a preposição, ou ele vai lá para o meio, ou então tem que ter uma preposição antes para poder ser usado o one, certo? Lembrando que são usados para as mesmas coisas lá. A pessoa, só essa diferença que eu falei, que destaca um do outro, ok? Que who did you... Ó, no inglês, observações aqui embaixo. No inglês, o mouse fica quieto, tá travando. Pronto, no inglês falado atualmente, usa-se em geral who no lugar do on para todas as funções gramaticais, mas o on continua obrigatório quando vem diretamente depois de uma preposição, embora essa construção soe menos natural em uma conversa, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é aquela velha história, né? Pode, é permitido, a gente dá para usar só o who para falar de quem, de pessoas, certo? Mas para contextos mais formais, né, como escrever na escola, na carta, ou se tiver a preposição, não tem escapatória, vai ter que colocar o one, certo? Tendo a preposição, você vai ter que colocar o one, certo? O us, galera, o us, vocês vejam aí, que é a forma genitivo de who, né? E pode ser pronome ou adjetivo. Esse pronome adjetivo eu não quero que vocês entrem não. Entenderam? Porque isso eu até já expliquei na aula passada, né? O genitivo é quando uma coisa pertence a outra, né? A palavra ela pertence a outra, né? A gente usa bastante a questão do apóstrofo, né? E o S para identificar que a próxima palavra pertence a que tem essa regrazinha aí do S com apóstrofos, certo? É o genitivo. Talvez vocês verão, então eu vou mostrar depois essa questão do genitivo, certo? Falar de genitivo, né? De origem, de onde, de quem, de alguém. Então, literalmente aqui, realmente é porque pertence a alguém, veio de origem de alguém. Aqui o U significa de quem. Agora o which e o what, a gente viu, né? Diferentemente do who ou do one, which pode ser adjetivo ou pronome, pode se referir a uma pessoa ou um objeto. Olha aqui, ó, which já é diferente. Enquanto o who, né, o one, ela é só para pessoas, o which ele é para pessoas ou a objetos, certo? Porque tem a questão lá da preposição. E o what, vamos ver, mais na frente nós vamos ver o what, né, na próxima página. Aí nós temos exemplos aqui, ó, do which actor do you mean, né? De que ator, né, você está falando, ok? Aqui está a confusão de adjetivos, mas aqui como pronome mesmo, ó. Which of the actors do you mean, né? De qual, né? De qual dos atores você está falando, entendeu? Então, aqui, ó, eu quero que vocês aprendam esse, certo? Que é o de qual, do qual, certo? É o pronome interrogativo. Aí o outro aqui, ó, of these two movies, aí já tá dando aqui alguma coisa, né? Algum conteúdo, 2 filmes, né? Which do you prefer? Olha a questão do prefer aí, né?
Então, parecido lá com, como eu falei para vocês, o which, ele é usado também no começo, certo? Mas geralmente está usando assim, te dá opções e manda você preferir, né? De qual desses você prefere, certo? Desses dois filmes, ó, of these two movies, certo? Which é qual do you prefer? Você prefere? Então, como esse which, diferente do what, ele vai ser usado quando temos algo a escolher, né? Alguma preferência. O what não, você já pode usar ele de cara, certo? Já pode usar ele de cara. Se você não tem nenhuma informação, aí você já pode usar o what, ok? Muito bem. Aqui, gente, como eu falei, a parte 2, né? Aí a diferença. Eu até já falei a diferença entre o which, o who, né? E o what. O who é usado para quem? Para pessoas, certo? O what é usado para pessoas, coisas, objetos, mas ele pode ser usado diretamente no começo, né? Não precisa saber nenhum conteúdo, pode ser somente utilizar ele, né, para perguntar algo. What's your name? What about your study? What school do you study, né? Já o which, né, o which, ele já tem que te dar alguma opção para você escolher, para você preferir, entendeu? Essa é a diferença, certo? Nós temos aqui, ó, compara. What would you like to drink? Né? O que você gostaria, né? O que você quer beber? Certo? O que você quer beber? Aí, if you got coffee and tea. Aí tá, aqui ele já dá a opção. Eu tenho chá e café, ó. Tenho café, né, e chá. Aí ele faz a pergunta com which agora. Which would you like, né? Qual você quer? Entenderam a diferença? What eu não sei, né? Não tem um assunto para preferir, não tem opção. E o which é quando eu já tenho opção para preferir, para escolher alguma coisa, ok? Então pode cair no entender de vocês essa diferença aí do which e do what, certo? Muito bem. O what, né? Quando é o pronome, né? Não se refere nunca a uma pessoa, certo? Quando é o pronome. Por exemplo, what was that all about? Né? O que foi aquilo? Don't ask me what I did, né? Não me pergunte o que eu fiz. Então a gente está se referindo a alguma ação, algum assunto, certo? O que? Alguma coisa. Então geralmente ele não é usado para pessoas, tá certo? Quando é adjetivo, pode se referir a uma pessoa, certo? Um animal, uma coisa. Mas aí é outra história, é outro conteúdo. Eu não quero que vocês entrem nessa parte do adjetivo não, certo? Para a diferença entre which e what, veja o item anterior. Observe o uso de what em exclamações. Ó. What a wonderful weather. Que tempo terrível. Certo? Tá. Não está nem sendo uma pergunta, né? What a beautiful day, né? Que dia lindo. Então, ele assume a função de que, tradução de que, em vez de o que, né? Quando está fazendo aí uma exclamação, certo? Ó, exclamaçãozinha aqui e uma exclamaçãozinha aqui. Aí ele pode mudar o sentido de o que para somente que, né? Que geralmente não se refere aí a pessoas. Agora com o ever, Leandro, o ever, esse é só um sufixo que a gente acrescenta para exprimir uma ideia, certo? Ó, uma surpresa, pode ser uma confusão ou um incômodo e repreensão. Então existe aí essas 4 opções aí quando a gente acrescenta o ever, certo? Por exemplo, however, né? Whoever would have thought that, né? Questão de surpresa, ó. Quem teria imaginado isso? Ó, whoever, né? Quem teria? Would have thought, né? Pensado, imaginado that, isso, ok? Whatever do you mean, né? Confusão ou incômodo, certo? Aqui dá o whatever e dá o sentido de confusão ou incômodo,
O que você quer dizer? Então a pessoa não entendeu, ela pergunta, whatever do you mean, né? Whatever. E geralmente whatever, quando você vai responder, não perguntar, você está dizendo assim, tanto faz, né? Qualquer um. Então quando ele diz assim, whatever quer dizer qualquer um, né? Tanto faz. Mas no pronome interrogativo, quando você faz pergunta com ele dá uma ideia de confusão, né? De incômodo. Né? O que você quer dizer? Whatever do you mean? Ok? Que nós temos de novo aqui, whatever. Whatever de novo. Did you do that for? Repreensão, né? Aqui depende muito da frase, né? Não é só do acrescentar o ever, não. Então, por que você foi fazer isso? É mais que uma bronca que o cara recebeu, não é repreensão. Então, depende muito da frase também. Você vê duas frases aqui ó, com o mesmo whatever. Mas um é confusão e cômodo, o outro é repreensão. Ok? Só você frisar bastante aí, caso caia no TD de vocês, ok? E aqui, galera, é a nossa atividade, certo? Vamos estar explicando melhor. Aqui a gente já fez esse exercício aqui resolvido para a gente aprender sobre o conteúdo e realizar o TD de número 25, certo? A gente já viu. Agora, parece que eu fiz foi a Itália, né? Aqui, 25. Aí nós temos aqui, ó, o que a gente viu, né? O how many, que eu falei que era para quê? Para substantivos contáveis. How much, substantivos incontáveis, ok? Aí o how é como, what é o que, who, quem, why, por quê. Whose é o de quem, where. A gente viu que é o onde, né? E when é o quando, ok? Muito bem, agora gente, ó. Are you going? Aqui está uma ideia de quê? De where ou de what? Então, se eu estou indo, então é algum lugar. Então, é where are you going? Certo? Onde, né, você está indo? Então, vocês vão casar bem direitinho aí os pronomes interrogativos nessas sentenças aqui que a gente explicou. Aqui já está respondido, ó. Dictionary do you have? Falando de coisas, né? Então, dictionaries são livros, dicionários. Eles podem ser contáveis, né? 1, 2, 3. Então, eu vou usar o how many. How many é quando eu posso contar o substantivo, certo? Eu vou dizer quantos, né? Quantos dicionários do you have? Você tem. Se fosse quantos litros de água, né? Não, mas mesmo assim, litro é contar. Mas quanto é de, por exemplo, how much sugar? Ou how much water mesmo? Quanto de água? Quanto de água não existe, né? A água é água. Então eu usaria o how much, né? How much water do you drink every day? Né? Quanto de água você bebe todo dia? Então, fica aí a dica aí dessa diferença. Aqui tá perguntando, car is that? Aqui tá perguntando quem? Carro é esse ou de quem, né? Você vai ver aí qual é que se encaixa mais aqui. Is your school? Aqui é how ou é where? Claro que eu já deixei aqui respondido o where, certo, galera? Que tá falando de local. Então eu usei o where. E os demais, né? Aqui está fazendo uma pergunta, certo? Você vai na item F. Aí você vai ver se ele é o who ou se é o why, né? Are they so hungry, né? Zangado, né? Então veja aí se é quem ou então é por que você está zangado. Eles são tão zangados, né? Então vejam aí e respondam aí. Essa atividade vai ser aberta para você enviar, página 7 e 8, certo? Nessa aula, ok? Então até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham conseguido aí, galera, entender, né, finalizar esse conteúdo. Então, bye bye.